Oi, oi, boa noite. Boa noite. Vamos ver quem que vai chegando aí. Eu queria falar com vocês hoje sobre religiosidade, religião, espiritualidade e terapia holística. Eu vou explicar para vocês as diferenças e aonde essas questões também se encontram. A gente foi muitas vezes ensinado que Deus está numa religião, numa determinada religião, né? E a gente vai ampliando as nossas perspectivas, os nossos conhecimentos, enfim. E a gente começa a conhecer mais a respeito das religiões, se identificar ou não se identificar com algumas delas, determinadas delas. Mas isso vai fazendo também com que a gente consiga compreender de que Deus não necessariamente está em alguma religião, né? Só que muitos de nós, quando não conseguimos fazer esse movimento de encontrar Deus dentro da gente, nos sentimos aprisionados, nos sentimos desamparados. Então, o primeiro ponto é a gente compreender a diferença entre religião e religiosidade. A religião é religare, que é religar o nosso coração a Deus, certo? Isso não depende de uma religião específica, não depende de uma igreja, não depende de um templo, depende de como você se comporta no seu íntimo, não é a igreja que você vai, é a igreja que você é, certo? Só que muitas vezes, quando a gente se decepciona com algumas questões de alguns locais, a gente se afasta do local, mas acaba afastando de Deus também. E que isso vai gerar na nossa vida? Nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência no mundo físico aqui na Terra. E quando a gente afasta a nossa vida dos ensinamentos, da espiritualidade em si, a gente se afasta da gente. Se você colocar aí no Google, 7 corpos espirituais, 7 corpos sutis, você vai perceber como a gente não é só essa matéria aqui, nós temos 7 corpos. E as questões que a gente vai passando na nossa vida, elas vão acumulando energia no corpo físico, no corpo emocional, no corpo espiritual. Então, questões do mundo físico a gente resolve com o físico. Aqui, por exemplo, você tem um problema de saúde e você precisa operar. Isso se resolve com questões do físico, mundo físico. Mas se você tem um problema na alma, uma dor na sua alma, o remédio não vai resolver. Porque essa dor está no mundo espiritual. Se você tem questões emocionais, também não tem remédio para isso. O remédio para questões espirituais é terapia. O remédio para questões emocionais é terapia, né? Por isso a gente sempre fala da importância do autoconhecimento, da expansão de consciência, do estudo, para entender quem a gente é, nossa missão, o que a gente veio fazer aqui. A gente só vai se deparar com essas questões na vida adulta. E quando a gente é criança, adolescente, a gente não tem uma visão ampla da vida, gente. Criança não ganha dinheiro, criança não se relaciona, não namora, né? Não trabalha. Então, as nossas dores, os nossos pontos de melhoria, os nossos defeitos vão aparecer quando a gente se tornar uma pessoa que vai trabalhar, que vai se relacionar, que vai receber dinheiro, que vai precisar gerir esse dinheiro, gerir uma empresa, gerir um cargo, enfim. Aí sim a gente passa a se conhecer verdadeiramente, né? A gente passa a conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos de melhoria. Então, quando a gente não consegue, gente, separar a questão da religião com a religiosidade, a gente acaba muitas vezes seguindo o que falam pra gente que a gente tem que fazer de forma cega e não necessariamente a nossa vida vai
vai ser da forma como a gente gostaria, sabe? Tem algumas crenças que são colocadas pra gente como verdades absolutas e que atrapalham muito o nosso fluir natural da vida, sabe? Crença sobre escassez, por exemplo, quando é romantizado o sofrimento, quando é romantizado a gente ficar carregando fardos na vida, né? A gente se sacrificar por algo. Então, assim, a gente vai vivendo uma vida achando que a gente não merece ser feliz, achando que de fato a gente tá aqui para sofrer, que a gente tá aqui para passar necessidade. Então, são questões que a gente vai compreendendo melhor e vai fazendo novas escolhas, né? Então, quando o calo aperta, quando a gente entende que a gente quer ser um ser melhor e maior e expandir a nossa consciência, a gente passa a olhar pra gente, para as nossas dores, para as nossas angústias, e a gente passa a querer resolver isso, sabe? Porque não adianta reclamar. Só você reclamar e clamar várias vezes a mesma coisa, né? Isso não faz resolver a questão. O que faz resolver de fato é você olhar para o problema, olhar para a sua dor, olhar para o que te incomoda, com coragem, que é coração mais ação, com coragem, olhando para suas dores de fato, você tem condição de mudar a sua realidade. Enquanto você não se enfrenta, não se olha no espelho, não reconhece, não valida as suas dores, as suas angústias, nada vai acontecer. A sua vida vai continuar te trazendo a mesma lição repetidas vezes, até de fato você dizer: chega, cansei de sofrer, cansei de passar pela mesma situação várias vezes, cansei de fingir que tá tudo bem, cansei. Aí sim a gente se rende, né? E passa a aceitar ajuda. Enquanto o ego tá na frente, enquanto o ego quer tomar conta, enquanto o ego quer resolver, a gente não deixa a espiritualidade agir, né? Porque o que é a espiritualidade? É uma versão nossa superior, como se fosse uma versão melhorada nossa, que a gente vai chegar em algum momento futuro, né? Então, é como se essa nossa versão, que nos acompanhasse o tempo todo, tivesse nos direcionando. Vai por aqui, vai por ali e tal. A gente tá no meio do labirinto. Essa versão nos intui, daí que vem a nossa intuição, né? Mas quando a gente não escuta a nossa intuição, a gente fica batendo a cara na parede do labirinto, né? Então, por isso se faz necessário que a gente tenha esses momentos conosco, que a gente medite, que a gente ore. Quando a gente ora, oração é falar com Deus, né? E meditar é você parar para ouvir Deus falando com você. Então, esses dois movimentos de orar e de meditar são, assim, a base de toda a conexão espiritual. Quando a gente tá aqui na correria do dia a dia, a gente esquece que a gente é um ser espiritual. A gente acha que a gente é só físico e a gente vai se sobrecarregando muito com as nossas atividades, com as nossas cobranças internas, com as cobranças das pessoas à nossa volta, com a cobrança cultural e tudo mais. Então, o meu recado para hoje eu senti vontade, né, de vir aqui, abrir a câmera e falar com vocês, é para que a gente possa, de fato, compreender as diferenças existentes entre os pontos, entre a religião, religiosidade, espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é muito além de questão religiosa em si, de dogma e tal, né? A espiritualidade é o que nós somos, o mundo espiritual, ele existe, o mundo físico também, né? Mas essa relação, essa conexão que a gente tem com o mundo espiritual de forma consciente é que faz as mudanças da nossa vida física acontecerem para melhor. Quando a gente tá aqui no automático de forma inconsciente, a nossa vida vai ficando meio paralisada, a nossa vida vai ficando tumultuada. Isso é um convite
pra gente lembrar que a gente é um ser espiritual e que a gente tem um potencial gigantesco quando a gente consegue conectar com o nosso eu superior. Então, que você possa se conhecer, que você possa se amar, amar quem você é, que você possa amar o seu trabalho, a sua missão, o que você veio fazer aqui nessa vida, que você possa amar os seus pais, o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos, porque o que a gente tem visto, infelizmente, é muita falta de amor entre as pessoas e as pessoas próximas, né? Que é mais difícil, é mais dolorido. Mas a gente não entendeu ainda o que Jesus veio ensinar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente tivesse entendido isso, se a gente soubesse respeitar uns aos outros e a gente não tem que concordar com tudo, mas a gente precisa respeitar. Quando a gente não aprende nem a respeitar as pessoas, a gente entende que a nossa opinião é a mais certa e o outro entende que a opinião dele é a mais certa, e essa briga não tem fim. Por isso tantas guerras, né? Infelizmente. Mas quando a gente vai entendendo que tá tudo conectado, que todos somos um, que partimos de uma fonte, voltamos para essa fonte, então não tem sentido a guerra, né? Não tem sentido continuar fomentando essa energia de guerra que é milenar. Só que a gente também não tem coerência em desejar a paz se a gente não é o primeiro a levantar a bandeira da paz, né? A pacificação começa por nós. A Terra vai se tornar um lugar mais pacífico quando nós, individualmente, com nossos corações, nos tornarmos pessoas mais pacíficas, mais pacientes, mais empáticas, mais respeitosas, mais generosas. Não adianta esperar lá fora se a gente aqui dentro não está fazendo, no nosso coração, no nosso ambiente familiar, nos nossos ambientes de trabalho, né? Então, que a gente tenha mais compreensão, que a gente tenha mais conexão, que a gente tenha mais empatia, mais amor, e que a gente possa verdadeiramente colher um mundo melhor para todos nós. Gratidão!